Esse é o teu painel? Pronto. Então o doutor Igor vai começar com o painel dele e depois vem os outros que aí eu vou apresentando. Ok. Muito bem. O negócio parece um radinho aqui, mas é para passar o slide. Ok, pessoal? Muito bem. Um pouquinho suado aqui por causa do calor. Eu trabalho para achar aqui, mas deu certo. Vamos lá. Nós vamos fazer aqui, eu estou aproveitando, na verdade, o material que a gente tem construído no nosso programa de formação da FETRAF, que fala sobre a questão agrária. A gente precisa entender a questão agrária brasileira para introduzir o assunto, portanto, do crédito fundiário. Tá certo? Nós vamos iniciar aqui esse programa de formação, um programa coordenado e organizado pela FETRAF, Secretaria de Formação, Núcleo de Formação, parceria com o nosso escritório, e a gente dá uma contribuição na pauta jurídica. Mas é muito importante que nós possamos entender o que é a reforma agrária, o que é a questão agrária no nosso país. Tivemos hoje de manhã várias falas nesse sentido, trazendo um histórico desde quando iniciou a luta do movimento sindical pela terra, que é quem dá início ao movimento sindical no nosso país. Então a primeira luta consolidada da classe trabalhadora é justamente a luta pela terra, e nós estamos aqui no ambiente de agricultores familiares, que precisam entender qual é a forma de acesso à terra. Muitas pessoas têm um interesse em produzir, viver no campo, em dali tirar o seu sustento, a sua renda, a sua dignidade, e nós precisamos compreender melhor essa evolução do formato, porque o nosso Estatuto da Terra, ele tem mais de 60 anos, Então, de lá para cá, várias legislações, mas nós temos que nos valer hoje, após o Estatuto da Terra, vem a Constituição Federal de 1988, que é a Carta Magna, a lei maior do nosso país, e ela que estabelece as diretrizes, a garantia constitucional do direito ao acesso à terra. Então, vou trazer aqui para nós iniciarmos. Esse conceito é do próprio Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra é uma lei de 1964, falei com vocês, tem mais de 60 anos, 62 anos, já pode pedir aposentadoria, viu, Paulinho? Então, diz assim, pode falar, Paulinho. É isso, essa coisa da terra eu já tenho estudado um pouquinho, para que popular, eu não consegui estudar tudo, porque é um livro muito alto, então já vi lá, e lá fala também de parcerias, tem uma parte dele que fala das parcerias, ou seja, para chegar em reforma agrária, a gente precisa entender essa lei que o doutor vai colocar, porque ela não fala só de assentamento de terra, fala de contrato de parceria, fala de contrato de meeiro, fala de um monte de coisa que às vezes a gente assina ou faz os contratos sem saber até do que a gente está fazendo. Eu costumo dizer que tem muitos sindicatos que costumam me perguntar quantos anos vale um contrato de parceria. No Estatuto da Terra eu já vi lá que se ele vale um mínimo de 3 anos. E acima de 3 anos ele vale o quanto nós colocar nele e dizer se é com 4 ele vale com 4, se é com 10 ele vai valer com 10. E só vale durante os 2 se tiver vida também. Se uma parte do contrato, um falecer, o outro não tem direito. Não é isso, doutor? Muito bem. Esse estatuto, nós vamos trazer aqui, porque assim, não tem um tempo tão grande, mas vamos aproveitar melhor, da melhor forma possível o tempo que temos. Nós estamos trazendo um conceito mais amplo, para a gente entender que nós temos juventude aqui, viu, Paulinho? Tem jovens participando da plenária aqui, que quer entender a reforma agrária, precisa aprender, precisa saber que tem direito a acessar a terra, Então nós vamos, os que são mais veteranos, mais experientes, a gente vai contar com a paciência de vocês, porque tem muita gente que está calejada desse assunto, mas nós temos que compreender que quem está chegando precisa ser o básico, precisa compreender o que significa a reforma agrária. Olha só o que diz a lei. Reforma agrária, considera-se reforma agrária um conjunto de medidas que visem o quê? A promover a melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de posse e uso
a fim de atender os princípios de justiça social e aumento de produtividade. Esse conceito não é de nenhum autor, não, isso é da lei mesmo. Isso aqui está querendo dizer para nós, nos ensinar, o que significa reforma agrária. Né? Quando a gente vai reformar alguma coisa, você vai reformar uma casa, vai reformar um imóvel, você vai fazer aquilo ali para trazer uma melhoria, né? Uma reforma, uma modificação, algo que você vai mudar, modificar para tentar melhorar. A reforma agrária era isso, é um conjunto de medidas que visa reformar o quê? Melhorar o quê? Melhorar a distribuição da terra no nosso país, uma melhor distribuição da terra, porque nós viemos de um processo da época de Portugal que dominava aqui o nosso país e que as terras eram deles. Quando a gente toma de volta essas terras e o Brasil torna-se independente, essas terras então que Portugal tinha domínio sobre elas voltam, são devolvidas para o Brasil como Estado agora independente. Devolvidas, que é o que a gente chama, muitas pessoas já ouviram falar em devolutas, que é o mesmo termo, tal das terras devolutas. Né? Quem já lidou com o INCRA sabe o que eu estou falando. As terras devolutas, que são aquelas que foram devolvidas então do governo, do império, vamos dizer assim, não é? Português, para o Brasil, que agora passa a ser independente. Então essas terras, elas são devolvidas para que elas possam ser redistribuídas. O rei de Portugal, né? Ele distribuiu para os amigos dele, os coronéis. Por isso que o Brasil tem um coronelismo muito forte. Não vai ser o foco do nosso assunto aqui, mas é só para a gente se entender, né? Um amigo lá do rei de Portugal tem não sei quantos mil quitados para lá, outro para cá, e isso aí, agora nós precisamos acabar com essa injustiça que existia e redistribuir essa terra para quem é o povo brasileiro. Então isso é a reforma agrária, é reformar a distribuição das terras para quem é o povo brasileiro, para nós que somos daqui. Então, e essa distribuição, ela sofre um desequilíbrio histórico, um desequilíbrio social histórico. É pouca gente com muita terra e muita gente sem nada, não é? Então a gente precisa consertar isso aí, a gente precisa reformar, fazer a reforma agrária, redistribuir a terra, portanto, ali no conceito, uma melhor distribuição da terra, mediante a modificação do regime de posse e de uso. Porque quando você entra para a reforma agrária, você não já fica sendo dono da terra, não. Você vai ter posse e vai ter uso, para depois, com o tempo, se você promover uma destinação adequada àquela terra, você se tornar proprietário. Então, está muito bem esclarecido o conceito do artigo 1º da lei do Estatuto da Terra, e esse artigo ele é complementado na Constituição Federal, que eu vou trazer para vocês aqui, e diz o seguinte: um formato de reforma agrária tradicional, vou explicar isso aqui para vocês. Por que tradicional? Porque nós vamos chegar no crédito fundiário, mas a lógica é o quê? A terra não é do Estado, nós não somos o povo brasileiro, o Estado somos nós. Por que nós vamos ter que pagar pela terra que é nossa? A reforma primária, a reforma agrária primária é essa, originária, né? As terras que não pertencem a ninguém, que não tem dono e que é do Estado, se elas forem terras agricultáveis, essas terras elas precisam ser distribuídas, e isso vem acontecendo ao longo de muitos anos, não é? Hoje, terra que é de Estado, devoluta, apta à reforma agrária, pouco tem, porque o que restaram foi as terras que não pode ser objeto de reforma porque são áreas de reserva e tudo mais. E aqui as pessoas têm entendimento, né? Tem reservas ambientais, áreas que não podem, né, ser objeto de reforma agrária. O Estatuto traz as hipóteses que pode e que não pode, a gente compreender. Então o artigo 184 da Constituição Federal, que é o artigo que fala sobre a questão agrária, ele diz o seguinte: compete à União, né, a União Federal, desapropriar por interesse social, olha bem, interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Vou explicar o que é a função social já, que é mais importante de tudo aqui.
Então, a União, ela compete à União desapropriar por interesse social e para fins de reforma, para redistribuir essa terra, o imóvel que não esteja cumprindo função social. E como é que é feito isso? Mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano da sua emissão, e cuja utilização é definida em lei. Aqui é que é a confusão, viu, gente? A confusão é aqui. A confusão é aqui. Por quê? O cara que grilou a terra, o grileiro de terra, mas ele grilou a terra, ele está nela. Ele não quer entregar ela, não. Né? Aí, doutor, e aí baseado nisso, lá na hora que nós estiver falando direto, apresentando a peça, vai apresentar lá. Escritura da terra precisa ser vintenária, ela precisa cumprir esse artigo aqui da Constituição, porque se ela não tiver propriedade por mais de 20 anos, ela não pode ser vendida para crédito fundiário, porque ela precisa ser resgatada e não vendida. Muito bem. Então, pessoal, essa desapropriação, que é a desapropriação tradicional, esse assunto é um pouquinho requer atenção, mas a gente precisa entender. Por que não tem muita dificuldade de implementar essa daqui? Porque quem está na terra ali, ele não quer entregar para receber daqui 20 anos, não é? Ah, não, eu comprei, comprou nada, é grileiro de terra. Você sabe o que é grilagem de terra? Alguém sabe aqui? O termo, o que significa? Sabe? Não? Vou explicar para você. A expressão grilagem de terra é o seguinte: a gente fala assim, fulano grilou a terra. Acha que chegou lá, matou todo mundo, tomou. Na prática é isso mesmo. Mas a gente não grila a terra, não. A grilagem tem a ver com a documentação, com a escritura. É isso que Paulo acabou de falar. Por quê? Para você dizer que aquela terra é sua, você tem que comprovar que no mínimo 20 anos você tem a propriedade registrada em cartório. Tá certo? O grileiro não tem. E onde é que ela arrumou essa escritura? Ele grilou, não foi? Ele grilou a escritura da terra. Ele inventou uma escritura. É muito comum nas regiões onde tem conflito agrário, a pessoa num cartório inventa uma escritura, registra naquele cartório ali fraudulentamente e depois, não sei o que é que acontece, tem um acidente e bota fogo no cartório. Você já ouviu falar dessa história? Então, agora, só para poder fechar o raciocínio, vocês entenderem o que significa grilagem. Já me falaram que, isso são os livros que ensinam. Se você pegar um papel e colocar numa gaveta, escrito, e colocar um grilo lá dentro e deixar uns dias, o grilo vai correndo naquele papel e vai mordendo, ele vai ficando amarelo, vai ficando velho. Na hora que você tira o papel, ele parece que aquela escritura tem 20 anos. Aí vem a origem da grilagem da terra. Eles inventam a escritura como se ela tivesse 20 anos, mas ela foi feita agora. Isso é a grilagem da terra. Entenderam? Então, por exemplo, lá no Pará, no sul do Pará, tem muita grilagem de terra. Lá 90% da área lá é devoluta. Ninguém tinha escritura. E todo mundo virou fazendeiro, dono de terra. Tudo grilado. Aí você vai lá nos cartórios da cidade do interior do sul do Pará, não tem nem cartório. Roubaram as terras tudo, inventaram a escritura, depois tocaram fogo no cartório e acabou a história. Aí esse pessoal vai conseguir uma certidão vintenária, tem 20 anos que é dono, não vai se valer de uma escritura inventada. Entenderam o que é a grilagem então? A grilagem é isso, é inventar uma escritura que não existia para dizer que é dono daquela terra. Tá certo? Então, nós estamos entendendo aí que essa terra que não tem dono, mas tem esse grileiro, essa terra é passiva de reforma agrária. Aí eles vão bater o perfil dizendo que eles é dono, eles têm escritura, é aí que nasce os conflitos agrários. Que vai para a justiça, que não sei o quê, que bota gente, e que mata, a confusão. Mas é a luta sindical, é a luta pela terra, não tem jeito. Todos os assentamentos de reforma agrária que foi criado no nosso país a partir dessa reforma agrária primária, foi feito assim. Quem tomou a terra dos outros ali, que é o grileiro, ele não quer entregar. Então, principalmente por causa dessa regra, a União vai desapropriar aquela terra e dizer, você não é o dono, nós vamos desapropriar e passar para os agricultores, e o valor dessa terra que você disse que você comprou, você vai receber daqui 20 anos. O cara não quer.
Aí ele vai brigar na justiça, vai botar capanga, vai dar tiro, porque ele não quer para receber daqui 20 anos. O conflito é esse, viu, gente? O conflito é aí. Mas a lei garante que a gente tem acesso. E é onde o trabalhador resiste, o grileiro não quer e o conflito é instalado. E aí a gente vai pelas medidas judiciais e tudo mais. Estou trazendo aqui para a gente entender, para a gente não confundir os assuntos. Essa é a reforma agrária tradicional, primária, é o da Constituição aqui. Não é ainda o crédito, vamos chegar lá, tá certo? Mas é importante a gente saber. Então, para essa terra aí aqui de ser desapropriada, ela precisa ser confirmada, não só que ela foi virada, mas que ela também não está cumprindo a sua função social, que é o próximo tópico. Eu vou falar sobre isso, porque é importante a terra para ser desapropriada e, portanto, ir para a reforma agrária, um requisito é que ela não esteja cumprindo a sua função social. E a terra, ela tem função social. Ela não é para a gente pegar uma escritura e ficar achando que é dona e que pode deixar ela parada lá, não. Certo. Nós vamos tentar adiantar, Paulinho, mas é porque o pessoal que veio de longe veio muito carente desse assunto aqui, o povo está querendo terra para trabalhar.